Todo mundo fala, mais que beijão, né? E assim, ó, Cara, até eu me surpreendi. Falaram assim, ó. Ai, foi ensaiado, porque foi bonito. Cara, foi o melhor. Galera, eu sou a Samara e nesse canal aqui nós falamos sobre pureza, sobre propostas, sobre casamento e até sobre os crushes, viu? Tudo isso com graça e com um bom humor cristão. Gente, hoje eu quero convidar vocês para assistir um testemunho. Traduzindo ele, é tipo assim: quem disse que essa geração morreu? Quem disse que o controle Deus perdeu? Você que tá achando que não existe mais crente, que não tem mais opção para você, que tem que perder a sua santidade para conseguir casar. Gente, sério, esse testemunho vai edificar muito a sua fé e eu quero muito que você assista comigo, vem. Na verdade, eu vi o Marco na escola, quando a gente tava no ensino médio. E eu vi primeiro ele, tipo assim, num jogo de basquete, porque ele era atleta e jogava basquete. Ele era atleta, viu? Que ela frisou, né? Ah, é porque ele parou de jogar basquete. Eu parei de jogar basquete há um tempo aí. Mas ele é lindo, maravilhoso, mas ele parou de jogar basquete, mas na época ele era bem tipo, ela, né? ativo. E ele jogava no time da escola. E ele tava no terceirão, eu tava no nono. Eu tinha 15 e ele tinha 17. A gente tem 2 anos de diferença, né? Daí a gente se viu. Quer dizer, ele não me viu. Eu vi ele jogando assim, meu Deus, que cara bonito. E ele era, tipo, o líder do... Tipo, como é que fala? Capitão do time. O capitão do time de basquete. Eu assim, cara bonitinho, não sei o que, né? E, tipo, passou. E eu tinha uma célula na escola. Eu sempre fui muito apaixonada por Jesus. Sempre fui muito radical com as coisas de Jesus, assim, numa parte boa. Então, sempre me dediquei muito a Cristo, assim. Então, até mesmo nos 15, 14 anos, eu comecei esse propósito de evangelizar a escola. Então, eu tava dentro do ensino médio, eu fazia uma célula todas as quintas-feiras, de manhã, na hora do recreio, pra encontrar a galera e ministrar. E daí, em uma dessas quinta-feiras, dia 14 de março De 2019. ele chegou nessa reunião. Eu assim, meu Deus, a primeira coisa que eu pensei, esse menino é crente e bonito. Como é que tem esse combo? Porque pra mim, o menino crente não era bonito, o menino crente era feio. Mas ele era bonito, ele era lindo. E assim, meu Deus, como é que pode? E daí ele chegou e tudo. Aí eu bem disfarçada, né? Já, tipo assim, você quer ajudar, né? A célula, não sei o que. Peguei o WhatsApp dele e a gente foi conversando. Mas sabe o que foi louco? E cara, tô lá na igreja e um pastor narigudo, meio alto, ex-militar, ele começa... Foi na mesma semana, não foi? Foi na mesma semana que eu conheci ela. Eu lembro que o Thelmo tava ministrando. No final da administração, ele tinha feito muita piada sobre homem feio casar com mulher bonita. Ele sempre Ele faz. sempre faz Eu cheguei pra é a ele piada assim, ó. dele. Não, mas essa aqui foi importante, ó. Eu cheguei pra ele e falei assim, ó. Ô pastor, me passa essa benção aí pra homem feio casar com mulher bonita. E daí ele assim, ó. Não, tu é gatão, tu vai casar com uma princesa. Cara, coisa que ele me falou na vida. Tu acredita? Eu não sabia que ele era pai da Vitória. Ele não sabia que a gente tinha se conhecido. Eu não tinha conversado com a Vitória com interesse ainda. Então, tipo assim, primeiro contato com ele falou assim, ó, tu vai casar com uma princesa. Mas mal sabia ele que ele tava entregando a princesa dele naquele momento. Casou. Sabe? Muito doido, cara. Muito doido. Eu saí daquele culto, cara. Tipo assim, porque esse pastor ele tinha falado de uma tal de Vitória, tal. Daí eu assim, meu Deus, tem aquela Vitória da célula. Será que é a mesma pessoa? Daí eu peguei e chamei ela no WhatsApp. Falei assim, ô Vitória, teu pai é pastor? Daí ela assim, ó, depende. Cara, como que depende, cara? Depende do quê, né? Depende do quê? Se fosse pastor, tu ia ficar bravo? Não ia ficar bravo? Não sei, eu fiquei assim, Ela, depende. assim, O que tu quer dizer com isso? Depende. Daí eu expliquei pra ela tudo que tinha acontecido, né? Eu perguntei, foi teu pai que foi lá na Senge ministrar? Ela assim, foi sim e tal. Porque eu queria o livro que ele tinha falado. Daí ele falou Lições assim, do meu jardim na época. gostei muito do livro dele e tal. Daí eu assim, tu gostou? Então tá bom. Daí no outro dia na escola, eu peguei um livro. Ô pai, eu posso dar esse livro pra um amigo meu? Falei assim. Eu peguei o livro do pai. Cheguei atrasada, por querer. Porque quando a gente chegava atrasado, era do lado da sala dele. Então a sala de espera pra segunda aula era do lado da sala do terceirão dele. Então assim, eu vou chegar atrasada de propósito. Sim. Pra eu passar pela sala dele e tentar entregar. Nisso, uma amiga dele da sala chega atrasada do meu lado. Então veja, ó, no começo ela foi intencional, sabe? Tipo, interessa, sabe? E tá tudo bem, não é pecado isso, sabe? Se o menino não fosse crente, aí seria meio zoado. Daí eu fiz um post-it ali, isso aqui, presente, entreguei. Daí eu já fui bem Bem intencional,
Daí pra frente é história. Conta a Eu vou ser história de sincero. vocês aí, Tá. por enquanto. Assim, sabe, tu gostar de alguém na escola, achar alguém bonito, é totalmente normal. É. Na adolescência, tu tá crescendo, aquela menininha bonitinha, aquele menininho bonitinho, é normal com todo mundo. E eu tinha tido isso antes. Mas sabe, quando eu conheci a Vitória, foi diferente. Eu fui pra frente da escola, eu lembro, na época eu não dirigia, tava esperando a minha mãe, era um dia de chuva. É até engraçado falar isso hoje, né? Mas tava esperando ela, cara. E daí veio um pensamento na minha cabeça que eu nunca tinha tido antes. E eu sabia que aquele pensamento era estranho, porque eu não tinha pensado ainda nela como isso. O pensamento foi o seguinte: será que não é com essa menina que eu vou casar? Cara, eu juro. E eu não tinha olhado pra ela com aqueles olhos ainda, tipo assim, sabe? Não tinha maldade, assim. Foi algo, eu acho que foi Deus. Porque foi muito genuíno, leve. Ninguém falou nada. Foi, tipo assim, 2 adolescentes. Eu era bem moleca, eu nem pensava nessas coisas. Eu sempre fui muito inocente, o Marco sabe disso. Eu sempre fui muito inocente, assim, em piada, em relacionamento. Eu nunca pensava nessas coisas tão cedo. Eu queria ser missionária. Eu ia para os Estados Unidos. Eu ia fazer escola. Eu queria essas coisas. Eu queria viver para Jesus. Mas eu fui entendendo que espiritualmente também, ter um casamento também é viver para Jesus. Construir uma família também é viver para Jesus. E eu fui aprendendo com o tempo isso, porque eu era muito nova. Então eu pensei, poxa, viver para Jesus é eu, tipo, sair do Brasil. É eu, sabe, fazer missões fora. Mas eu fui aprendendo que também servir a Jesus era construir um relacionamento santo, puro. E que de alguma forma agradasse a Ele, né? E eu tenho que contar isso, mas quando a gente tava se conhecendo, num banho, do nada, eu ia sair com ele. Eu lembro. Eu peguei, falou. eu juro, tá? É muito difícil de acreditar, mas eu juro que eu pensei assim, ó, cara, imagina se um dia alguém entrevistar a gente Sobre a nossa sobre a história. nossa história. E eu contar que a gente se conheceu, tipo, no recreio, assim, Cara, eu juro que eu pensei Sério? isso lá em 2019, lá quando a gente se Olha conheceu. aqui, Aham. Muito doido, Eu cheguei a, tipo, porque assim, eu nem era famosa nem nada. A gente não tinha reconhecimento nenhum. Visibilidade, né? E eu nem desejava por isso. Mas parecia que era o Espírito Santo colocando, assim, uma semente, sabe? Porque eu pensei, cara, imagina se um dia alguém nos entrevistar assim, tipo, quando vocês conheceram? Como é que vocês conheceram? Assim, cara, que legal vai ser contar a nossa história. Que tipo máximo. assim, a gente não namorava, a gente nada, mas a gente se gostava. Mas hoje eu entendo que era o Espírito Santo colocando. Nele já é uma semente, né, do nosso chamado, da nossa história, na minha vida também. Então, eu acho que a gente não ter desprezado os pequenos começos, a nossa história foi muito importante, assim. E não espiritualizar tudo também, assim, Exato. porque eu espiritualizava muito. Eu achava que viver pra Jesus, como eu falei, era fazer uma viagem missionária. Mas eu também, não beijar no altar, escolher por beijar no altar, também foi algo que agradou o coração de Deus. Com certeza. Na nossa história, assim. Ele construiu uma família tão santa quanto fazer um seminário. Tanto é que na época porque depois que a gente se conheceu, a gente não ficou até casar. A gente não tava junto, daí a gente não conversava mais. Eu fui conheceu, a gente queria namorar. Daí eu chamei ela, a gente foi dar um rolê no Só que shopping. daí ele foi pros Estados Unidos? Daí eu falei assim, olha, Vitória, eu gosto muito de ti. E eu gostei muito, muito, muito de ti. Mas surgiu uma oportunidade de eu ir pros Estados Unidos jogar basquete. Mas eu gosto E mais é de o basquete. sonho da minha vida. Não, daí eu falei assim, olha, eu vou pra lá, vou ficar 2 anos. Tá. Mas eu juro pra ti, eu não vou beijar, não vou fazer nada com ninguém, não vou me envolver com ninguém. Ele fez uma Eu promessa. vou voltar e a gente vai casar. Foi. Eu fiz essa promessa. Só que eu sempre, assim, gostei muito dele. A gente se deu muito bem. Desde a primeira vez que a gente se conheceu. Mas eu tinha muitas guerras mesmo dentro de mim, assim. Sim. Por ser filha de pastor, eu pensava, o que vão pensar? Não pelo que a minha mãe e meu pai falavam, mas por mim mesmo. E glória a Deus eu passei por essas guerras, enfrentei. As pessoas até olham e pensam, filha de pastor, tudo certo, que maravilhoso. Mas passei por crises ferrenhas, assim, muito difíceis mesmo na adolescência. Eu senti que eu me pesava, eu me cobrava. Talvez um comentário ali de alguém da igreja, porque a igreja é muito grande, a gente não pode controlar. E é tudo bem, eu não culpo ninguém. Foi um processo que me fez pra crescer e amadurecer, foi maravilhoso. Mas eu tinha essas crises, assim, tipo, o que vão pensar? Aí quando alguém falava assim, nada a ver, eu falava, nada a ver mesmo, né? Então eu ainda era muito matura nessa área de opinião dos outros. O Marco me ensinou muito isso. Ele me ensinou a amadurecer muito nessa parte, assim. Então isso fez com que a gente, infelizmente, não fortificasse a nossa relação quando ele estava nos Estados Unidos. E acabou que a gente não tava
junto, Mas, assim, assim, nessa área. Mas eu cumpri meu voto. Cumpriu. Assim, Eu também. Oportunidade de fazer coisa errada todo mundo tem em qualquer lugar do mundo. Principalmente um jovem de 17 anos, longe dos pais, vivendo em outro país. Daí teve um dia que eu comecei a sentir, sabe, Deus pedindo pra eu largar alguma coisa. E a mãe assim, o que houve, filho? Deus mandou eu largar o basquete. Tá, filho, mas não precisa ser tão radical. Não, mãe, mas eu quero. Cara, por 6 meses eu não usei nenhuma camiseta com um símbolo de basquete, cara. Sabe, porque eu precisava... Eu tive uma construção desde os meus 10 anos ali até os meus 18. Com 18 que eu larguei, foi, por aí. Até os meus 18, sobre basquete. A minha vida estava construída em cima disso. Então eu assistia, jogava no play, pensava, sonhava, era tudo em cima disso. E quando eu larguei, eu falei assim, Deus, então me mostra quem eu sou sem isso. O Marco me conheceu, ele marcou um café com meu sogro e minha sogra, a Cris Valdeci, e ele falou, olha, eu encontrei a mulher da minha vida, e eu vou casar com ela. Foi exatamente assim, minha sogra pode comprovar. Eu falei pro meu pai e pra minha mãe, eu achei a mulher que eu vou casar. E eu também deixei sempre muito aberto, assim, porque a gente, adolescente, quem que adolescente tá me escutando sabe, a gente tem uma tendência a, por medo, esconder as coisas. Tá. Esconder sentimentos, esconder o que pensa. Porque é uma fase onde a gente é uma esponja. Então a gente recebe tudo aquilo que a gente viu, que a gente olhou, escola, TikTok, Instagram, YouTube, a gente recebe. E às vezes a gente vai criando opiniões, a gente tá entendendo o que a gente acha, o que a gente opina. O nosso caráter, quem a gente é, personalidade, é nessa fase. E às vezes a gente fica com medo, né, da reação daquele que nos cuida, né, pai e mãe, e não abre. Mas a minha mãe e meu pai sempre deixaram assim, olha, eu sou tua melhor amiga e o pai é teu melhor amigo. Quando tu é solteira, quando tu é na nossa casa. Tu pode abrir pra gente, seja o quão difícil for. A gente tá aqui pra viver liberdade de ter esse acesso com a minha mãe e com meu pai. Sei que muitos adolescentes e jovens não tiveram, infelizmente, e é muito difícil, né? Mas na minha casa eu tive, graças a Deus, esse contato fácil, né? E que entende, procura entender. Então, assim, ter tido a minha sogra e a minha mãe como mulheres de Deus mesmo, de oração, que nos ajudaram, foi essencial. Porque eu acho que sozinho a gente não conseguia. A gente tava muito cego, às vezes, por algumas coisas, eu acho. Mas dentro de casa, a mãe fazia assim, ó. Que era M. Então ela não falava Marco, porque eu falava, nunca mais fala Marco. Eu não quero saber, mãe. Tu fica colocando ele na nossa casa, eu vou começar a casar com ele só porque tu quer isso? Ela fala, não, pelo amor de Deus, assim, pois é. Daí ela falou assim, ela fazia assim, M, e lá na casa do Marco todo mundo fazia assim. Então, ninguém falava nada. Mas eles tinham, entendeu, um time, que era o Marco e a Vitória, um na casa do outro. Foi muito legal, porque ter as famílias juntas, assim, é muito maravilhoso. E a minha mãe sempre falava, olha, quando tu for casar com um homem, tu vai casar junto com a família. A família vem junto. Verdade. Então, presta atenção da sogra que tu vai ter, o sogro que tu vai ter. E eu já começava a pensar, meu Deus, é verdade? Vou passar o Natal com essa família, é legal? Eles são pessoas do bem, né? Sei que tem situações, família não é perfeita, sim, obviamente. Mas é uma família que ama o Senhor, né? Um menino que cuida da mãe. Sempre analisei isso no Marco. Se ele cuidava da mãe dele, das irmãs dele. Porque era como... Porque às vezes, no namoro, ele me tratava, beleza. Mas no off, né? Quem ele é quando ninguém vê, quando eu não tô vendo. Como ele tratava. Então, isso eu sempre olhava nele também. Então, isso ajudou muito nesse processo. Eu cheguei pra Vitória... Sabe, pra mim, modelo de romance era literalmente romance, cara. Então, eu cheguei... A primeira vez, eu fui jantar uma vez na casa dela, em 2019. Juntamos com a Vivi. Levei flores... Sabe? Fiz todo aquele romance, assim, normal. Mas, cara, é porque eu acredito que na minha geração isso se perdeu. Por quê? Porque esse envolvimento demais, essa coisa de ficar com um, ficar com outro, acaba que tu banaliza, daí tu vai se desperdiçando, e a hora que chega a pessoa que realmente tu vai gastar a tua vida inteira com ela, tu não dá o teu melhor pra ela. Exato. Sabe? Então, eu acredito que eu não ter me envolvido com tantas pessoas me salvou um pouco pra eu poder investir tudo aquilo que eu tinha, sabe? Eu me sinto como um sniper que só tinha um tiro, sabe? E, não, eu vou aproveitar esse tiro, sabe? Eu vou acertar esse tiro. Com paciência, mas eu vou acertar. Eu simplesmente tava buscando uma mulher de Deus pra que eu casasse e tava buscando viver em Deus, sabe? Então, sim, acredito que ele viu isso e ele pensou, não, então tem que ser a pessoa certa, sabe? Mas assim, algo que eu acredito e levo sempre para os jovens e adolescentes, e também não importa a idade,
filho de crente, crentinho não é. Verdade. Tu pode nascer em berço cristão, mas quantas pessoas que nasceram em berço cristão, infelizmente, se desviaram? Então, assim, não significa que eu nasci em berço cristão que já tá pronto o resultado final. Porque é minha escolha. Então, eu nasci em berço cristão, conhecia Jesus, mas eu conhecia a religião pelos meus pais. Mas, com o passar do tempo, eu entendi que era um relacionamento com Deus, sabe? Então, eu fui entendendo que, olha, beleza, meu pai e minha mãe, eles amam a Deus. Mas eu tenho que conhecer esse Deus. Que top. Eu tenho que entender. E esse relacionamento que eu tinha com Jesus, no meu quarto, sozinha, além da minha Bíblia, tem no meu relacionamento, minhas experiências, eu, com a maturidade que na época eu tinha, eu vi nele algo que era parecido com Jesus. Porque o meu princípio, isso é muito importante, não era casar com o pastor. Não era casar com um cara rico, famoso, que tocasse música, que eu cantasse, ele tocasse. Isso nunca foi a intenção do meu coração. A minha intenção era casar com o homem de Deus. Um homem que se parecesse mais próximo com Jesus. Então, com o meu relacionamento com Jesus, eu conhecia o cheiro de Jesus. Eu conhecia quem era Jesus. Eu sabia que Jesus me amava, cuidava de mim. Então, quando eu olhei pro Marco, eu falei, poxa, ele cuida de mim. Ele zela por mim. Ele cuida de mim. E ele vai ser um bom marido e um bom pai. Porque às vezes eu vejo tanto espiritual nos relacionamentos. E às vezes quando um cara toca e canta, vou casar com ele. Quando um cara tem uma voz bonita, vou casar com ele. Mas isso é uma linha muito complicada, porque nós, na verdade, precisamos olhar pro coração, pro caráter. Porque não adianta nada um homem cantar legal, uma mulher cantar legal, no fundo, no off trair, não amar a Deus, viver em imoralidade sexual. Daí não vale de nada. Então, mesmo muito nova, o que me ajudou a olhar pro meu futuro e falar, olha, eu quero ter uma família, um homem que cuide de mim, foi o meu relacionamento com Deus. Os meus pais me ajudaram. Muito. Não tem como dizer não, né? Mas eu acho que o meu exemplo de, olha, tem que ser assim, foi Jesus. Eu acho que mesmo se você que é jovem, adolescente, não teve pais, né, que cuidaram de você, infelizmente, que não foram pais que te instruíram no caminho, eu creio que Jesus tem que ser o nosso exemplo, meu e seu exemplo, de conhecer, né, de ver um homem de Deus. Eu voltei e fui lá pra aquela igreja que eu congregava. Vocês não se falavam mais? A gente se falava de vez em quando. Tá. Às vezes ela mandava uma mensagem. E, cara, ela me enviou uma mensagem no Instagram com uma foto de um restaurante aqui de Criciúma. Era um x-salada, assim. E eu identifiquei onde é que era. Cara, e assim, ó, eu não dirigia, eu não tinha carro. E a gente tava ali em poucos jovens. Cara, que a gente tava em igrejas diferentes, né? Isso. A gente tava em... Daí eu convenci todo mundo, cara, pra ir no mesmo restaurante que ela. Daí convenci, porque eu precisava de alguém pra me levar lá. Eu não dirigia, cara, eu convenci. Fui argumentando, não, mas o lanche dali é melhor, o lanche dali é melhor. Cara, a gente foi pra lá. Quando a gente se viu, eu acho que eu nunca vi ela tão nervosa na vida. Eu já sou branquela, né? Eu fiquei mais branca que nem papel. Nervosa. Assim, E eu só lembro da Nina, uma amiga nossa, olhar pra mim e falou assim, ó, o Marco tá aqui? Eu assim, não, eu sei que ele chegou no Brasil, mas ele tá aqui? Daí ela fala, ele tá aqui? Aqui. Aqui no lanche. Deu assim, meu Deus, daí eu fiquei branca. Daí na hora que eu virei já era ele lá. Eu lembro que ele falou do meu brinco. Eu lembro até hoje que brinco ela tava usando. Eu nem ela tava lembro. usando um brinco retinho, Não assim. lembro de nada, eu tava no mundo da lua, eu falei, meu Deus. Só que eu amava ele. Tanto é que quando a gente se abraçou, foi um abraço forte. Não foi um abracinho assim, foi um abraço forte. Porque a última vez que a gente tinha se visto, a gente passeou no parque aqui de Criciúma. E a gente chorou. Chorou, se abraçou, chorou, porque ele tava indo embora. Então a última vez que a gente tinha se visto foi uma despedida, assim, né? A gente se gostava muito e tal, daí tava aquele sentimento dentro de mim ainda, assim, né? Vamos dizer. Aí quando a gente se viu, o olho dele quase chorou, eu também. E aí a gente ficou super assim. Daí foi assim que a gente se viu depois de tudo, assim. Mas pra voltar, assim, a nossa daí história... demorou depois, né? É porque a Via, ela comentou ali antes, né? Ela tinha algumas barreiras nessa questão. Então, ela achava que, vamos supor, um namoro cristão que o pessoal faz era só uma desculpa pro pessoal ficar ali em fornicação e, tipo, depois terminar e dizer, não deu certo. Isso. Então, ela tinha essas coisas na mente. Então foi... Cara, eu lutei muito. Nadei muito, assim. Essas batalhas você ajudou a Vitória a superar? Muito. Tanto é que no dia que ele foi me pedir em namoro, na verdade, ele nem queria me pedir em namoro, né? Que ele me pediu mas eu pedi noivado. Não, mas me pediu em namoro. Ele teve que me explicar como seria o nosso namoro. Porque eu não queria.
Tipo assim, porque, Vê se pode porque isso. eu queria namorar com ele. Não sei se Pois tu é, tu entende. amava ele, mas não queria namorar. Isso, porque eu tinha uma ideia, tipo assim, cara, do que eu vejo, as pessoas namoram, mas daí elas vão lá, se beijam, né, elas se desgastam um pro outro, aí depois não dá certo. Aí por carência, enfim. Aí eu tinha uma ideia assim errada, sabe? Eu tinha medo. Porque eu queria que o meu namoro glorificasse a Deus. Ela não queria E que eu a gente não- só suprisse os desejos um do outro. Eu não entendeu? queria errar, sabe? Eu tinha esse propósito do beijo. Eu não queria errar, eu tinha muito temor. Eu acho que no fundo era o temor que tava dentro do meu coração. Mas eu já tinha essa ideia de... Deus me deu um chamado e eu preciso ter zelo e cuidado disso, né? Não posso... E um casamento errado poderia acabar com o chamado que Deus me deu. Então eu tinha... eu sempre falo pras meninas, não tenha pressa de casar cedo, mas case certo. Não importa a idade, case certo. Porque às vezes pela pressa de querer casar cedo, pode, infelizmente, ter uma decisão errada. Então, eu queria casar cedo e certo. Então, acho que o zelo que eu tinha pela presença de Deus, assim, por aquilo, tudo que eu tinha vivido com Deus até ali, eu tinha medo de errar. Então, eu pensei, eu não quero viver um namoro, tipo assim, só um namoro pra ser namoro. Eu quero namorar pra casar. Porque a gente pode zelar por aquilo que é de Deus, mesmo estando interessado com alguém. Claro. A gente pode zelar enquanto namora, entende? Então, tanto que a gente não é querubim, a gente namorou sem beijar, mas tu acha que eu não tinha vontade de dar um beijo nela? Tu acha que eu não tinha vontade de... Sabe? Enfim. Por quê? Porque isso são coisas fisiológicas. A gente tem que A gente ter. é humano. E às vezes eu me colocava muito como não posso errar. Eu sou santa, não posso errar, entendeu? Eu me colocava nesse lugar. Como eu falei, espiritualizava. Então, assim, meu Deus, eu tinha o zelo, que é bom ter zelo, né? Mas eu não tinha o equilíbrio ali. E foi ali que o Marco me entregou, me ajudou com o equilíbrio. É que o zelo ele tem que ser pra gente como um sinal amarelo, sabe? Prossiga com cuidado. E não vermelho, né? E não como um sinal vermelho de nos paralisar. Então, o zelo que a gente deve ter pelas coisas de Deus deve ser pra gente, cada passo que a gente dá, a gente analisa. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo certo? E não como algo que nos paralisa no lugar. Porque se te paralisa, não é zelo, é A medo. gente aprendeu. Que foi, assim, uma chave maravilhosa que a gente aprendeu com a Mayra e com o Fabiano. Mas se você tá vendo isso, eu te amo muito, mana. Mas eles falaram assim pra gente, olha, quando você confessa a tentação, 90% não cai no pecado. Então, tá. então quando Quem a gente confessa confessava a tentação, não confessa eu tô pecado. tentado a fazer isso, tentado a beijar ele, tentado a sair no escurinho, tentado a ficar no carro, porque tem as brechas. Lógico. Não é assim, do nada a gente beijou. Não, tem a brecha. Tem ali um lugar que não tem ninguém, um lugar escuro. Ninguém Então, aparece grávido do nada, né? tomava esse cuidado. Então, tentação, eu chamava a Mayra e falava, me senti tentada nisso. Preciso confessar, preciso trazer luz, porque daí não tem brecha pro inimigo entrar. Então a gente tinha vontade, a gente tinha desejo. Eu falo para adolescentes quando vão falar sobre essas coisas comigo. Aqui não corre versículo bíblico, salmos, corre sangue. Eu sou um ser humano, carne, com hormônio, com vontades, né? Então a gente tem vontades e é muito difícil. Eu já deixo isso bem claro, é bem difícil, mas tudo aquilo que custa muito é válido de que vale a pena, sabe? Então valeu muito a pena. A gente colhe Tudo que é valioso tem um custo, né? Isso. Tem um custo alto. E tudo que a gente hoje colhe do nosso relacionamento foi desse plantio no noivado e no namoro. Então, assim, a gente tinha muito medo de errar, por isso que a gente sempre em aconselhamento com pessoas maduras, isso eu sempre falo pros jovens. Chama pessoas maduras pra confessar, pessoas, menina com menino, menino com menino, né? Sempre assim. Pra gente andar em luz. Eu acho que namoro e noivado é andar em luz, deixar tudo aberto pra pessoas maduras. Eu aprendi também, durante o namoro, o valor do jejum, cara. Porque, sabe, que melhor pra matar nossa carne do que um jejum? Entende? Daí, quando eu me sentia tentado, eu falava pra Vitória, olha, eu vou fazer um jejum. E, cara, eu via, de verdade, assim, Deus... Mudança, né? Mudar a minha carne, sabe? Assim, não tô dizendo que eu era um querubim. Não, muito pelo contrário. Eu via que, sabe, aquela coisa ruim tava dentro de mim. Não, Deus, me ajuda, sabe? Me ajuda a andar no teu caminho. Preciso. Quando eu tive esse relacionamento com Jesus no íntimo, no meu quarto, eu vi que ele era santo. Eu vi que ele era muito santo. Quantos anos? 11 anos. Tinha 11 anos. E eu vi que eu queria viver minha vida pra ele. Poxa, ele é tão santo, eu preciso me santificar pra ele, sabe? Não foi algo tão racional, talvez. Eu acho que foi
racional junto, mas também meu coração de primeiro amor. Primeiro amor quando você se entrega pra Jesus. E nisso, eu falei, poxa, naquela época eu tava no 6º ano, se eu não me engano, e eles estavam fazendo festinha assim de aniversário, ainda não era 15. E eles já estavam se ficando. Já tinha esse negócio de ficar, de namorar, de se beijar, beijinho, não sei o quê. E eu achei aquilo muito surreal. Eu falei, não, pelo amor de Deus, na minha cabeça já era normal beijar no altar. E daí eu falei, cara, como assim não? Como assim? Tu tem 12 anos, tá beijando com uma menina de 11? Isso não faz sentido. Eu fiquei assim com uma justiça, sabe? Eu fiquei, cara, isso não combina com aquilo que eu quero caminhar com Deus, sabe? Nisso eu fui pro centro, porque eu tinha que passar no centro pra ir pra casa. Eu falei, eu vou comprar um anel, eu vou fazer uma aliança com Deus. Assim, nunca vi ninguém fazendo. Não tinha ideia, não sabia o que era corte. Não sabia a palavra corte, não sabia o que as pessoas faziam corte. Fiz porque eu vi que ele era santo. E a santidade dele, a pureza dele me conquistou. E eu pensei, poxa, eu tenho que viver pra ele de uma forma um pouco mais inteira, né? Eu falei, eu vou comprar um anelzinho. Eu comprei um anelzinho de R$5 que tinha no centro. E fui pra casa, que eu sempre construí em Deus no secreto. Retiro é legal, culto é legal, mas a minha vida com Deus era no secreto. No meu quarto, fechar a porta. Daí eu fechei a porta e eu sentei assim na beira da cama de solteira. Bem séria, assim, falei, Deus, sei que tu tá aqui e eu quero fazer uma aliança. E essa aliança, ela vai representar o meu primeiro beijo, só no altar, com meu marido. E eu quero fazer essa aliança contigo. Então eu coloquei ela onde hoje é a aliança, coloquei ela aqui e falei que eu só tiraria quando fosse a aliança de casamento. Eu perdi a aliança. Coisa normal de adolescente, de Vitória. A aliança no coração. Mas eu mantive a aliança no coração. Não era sobre aliança, né? Era só o símbolo, né? Aí depois, com 15, eu ganhei uma aliança do meu pai, de pai pra filha. Aí eu usei essa aliança no lugar e entreguei ela no dia do meu casamento. Eu lembro de uma vez que uma menina falou, tá, mas e se for ruim o beijo? Ele não gostar? E se ele não aceitar? Daí eu fiquei com isso. Fiquei, pô, se ele não aceitar, né? O que eu vou fazer? Não dá? Não tem como. Daí eu lembro que eu fui falar com Deus. Falei, Deus, se ele não aceitar, não tinha pensado nisso. Eu tinha 11 anos, não tinha pensado. Aí Deus falou assim pra mim, filha, daí ele já não é seu marido. Aí já é uma régua pra você ver que ele não é um homem que vai se submeter a um voto junto com você. Eu falei, pô, vou falar lá pra ela isso, vou voltar lá e falar com ela. Mas foi muito bom porque isso me protegeu. Porque quando alguns meninos sabiam, já distanciavam, porque é normal. Tem nesse meio meninos que só querem ficar, meninos que só querem beijar. Com certeza. Com certeza. Na real, e isso me protegeu muito. Isso me protegeu de meninos querendo estar comigo só pelo meu corpo, pelo prazer. Né? Eu queria que o meu marido estivesse comigo por quem eu era, na minha essência, sabe? Então isso foi maravilhoso. E daí, mas o Marco, ele sabia disso desde a primeira vez, desde quando a gente se conheceu, desse voto. Isso. Ô, Maicon, e daí respondendo tuas duas perguntas. Como que eu agi com isso, né? Cara, eu nunca tinha beijado uma menina, porque eu era muito focado no basquete. Me convidavam pras festas de 15. Até meninas já pediram pra ficar comigo, eu disse não. Isso aí, então, amor. Isso aí, amor. Então, eu tava tranquilo, eu não corri atrás disso. Mas, sabe, quando eu vi aquilo dela, ela falou que ela não ia beijar teu casamento, eu falei assim, não, tranquilo então. Tô de boa. Eu não gastei minha vida inteira correndo atrás de um beijo. Beijar? Não foi assim. Não gastei minha vida inteira atrás de prazer. Eu tô atrás de algo sério, sabe? Mas, sabe... não balizou. Isso não balizou quem a gente ia... O nosso relacionamento, se a gente ia ou não. Isso, mas exato. Não vou dizer que não era uma renúncia, com Claro. certeza. Mas eu botei na balança e vi que, com certeza, ela valia mais do que um beijo antes do casamento. O que é a corte? E sabe, eu vou responder essa pergunta contando uma história primeiro. Nossa, já até esqueci dessa pergunta. Eu vou responder essa pergunta contando uma história primeiro. Por favor. A gente agora tá liderando os jovens, né? E um menino chegou pra mim, ele chegou assim, Marco, num canto assim, Marco, como é que eu sei até onde, assim, que eu posso chegar com a menina? Deu assim, tu tá namorando? Daí ele assim, não. Deu, hã? Mas como assim, cara? Daí ele, não, tá, pode abraçar, pode botar a mão onde? Cara, então o que eu aprendo com isso? Se eu tentar definir corte com não beijar, cara, daí a pessoa pode ir lá e tentar ajudar o outro de alguma forma. Então, o que
eu defino corte? Eu não gosto de dizer que a gente namorou com corte. Eu gosto de dizer que a gente namorou em santidade. Perfeito. Por quê? Porque se eu definir corte como não beijar, a pessoa pode ter uma relação sexual, não beijar e dizer que tá fazendo corte. Exatamente. Então, a gente namorou em santidade, sabe? E mais do que sem um beijo, sem algo assim, a gente buscou o Senhor pra gente namorar em santidade. Então, eu acredito que esse negócio de, tem que ter corte, o namoro. Não tem que ter corte. Sabe o que tem que ter? Santidade. Exatamente. Nossa, amor. Sim, eu lembro de uma coisa que eu ia falar. Porque, às vezes, a gente olha e fala, nossa, santidade é não beijar e não fazer sexo. Só isso, definir assim. Mas não é. Santidade é tu pensar em pureza, agir em pureza, não fofocar, não cair em moralidade sexual, cuidado com o pecado. Então, viver em santidade é muito além do que um ato de beijar ou não beijar. E daí tem até algumas meninas que me chamaram e falaram, poxa, mas eu infelizmente conheci o Senhor depois, então eu já me relacionei, eu já beijei e falei, olha, mas isso não define a tua história. A tua pureza, ela não está condicionada àquilo que você fez, mas é aquilo que você se arrepende e que você decide caminhar hoje. Você se arrependeu? Me arrependi. Você deseja caminhar com o Senhor? Sim, então beleza. O Senhor te purificou, o Senhor te lavou. Porque às vezes nós olhamos assim, aquela pessoa é santa, ela nunca fez nada. Tá, mas aquele que também se arrepende e caminha com o Senhor novamente também procura a santidade. O único santo é o Senhor, mas nós todos os dias precisamos buscar a santidade. Se eu falar que só quem nunca beijou no namoro é santo, pelo amor de Deus, cara, isso não faz sentido. Assim, como homem, quando tu pede uma mulher em casamento, tu tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade porque tu tá saindo de um lar, tu vai tirar uma mulher do lar de onde ela tá, tu vai tirar ela de um sacerdócio, tu vai trazer ela pra tua casa e tu vai ter responsabilidade espiritual sobre ela, de sacerdócio, e tu vai ter responsabilidade financeira sobre ela, de prover. Então eu não vou tirar ela de uma casa pra botar debaixo de uma ponte. Então eu vou dizer que as maiores preocupações, entre aspas, que eu tive durante o noivado foram essas, foram de provisão. Então, sabe, eu trabalhava numa empresa e eu comecei a fazer cálculos, né? A gente começa a calcular, então. O meu salário, será que ele vai dar? Então, a gente começava a somar os nossos salários. Isso, mais isso. Será que a gente consegue, vencer o mês? Então, os maiores desafios foram esses. Mas eu não vou dizer que não teve tempos difíceis. Até porque, cara, depois do momento que tu começa a correr atrás das coisas do casamento, eu vou ser sincero, passa voando. Principalmente assim, os últimos 6 meses. Parece que voa. Tu pisca o olho e passa uma semana. E, tipo, cheio de coisa pra resolver, detalhe pra alinhar, conta pra pagar. Então, muita coisa assim indo na mesa, muita responsabilidade chegando. E eu tive a experiência de reformar onde a gente mora durante o nosso noivado. E, cara, foi tão legal, sabe? Eu não fiz aquela trend de anotar os números de versículos e coisas assim sobre o lugar, mas, sabe, eu me envolvi em cada coisa. Então, fazer uma parte elétrica. Daí tinha um amigo meu que é eletricista, o Gabriel. Vamos lá fazer junto, sabe? Então, eu curti cada parte, assim. E, cara, ficava ali até meia-noite, mas não tinha problema. Por quê? Porque eu tava planejando meu futuro, tava construindo algo. Então, eu vejo que a gente pode enxergar as coisas. Por exemplo, esse copo tá bem vazio, mas se ele tivesse na metade, eu podia falar que ele tava meio cheio ou que ele tava meio vazio. E eu costumava olhar as coisas, principalmente durante o nosso noivado, como copo meio cheio, sabe? Não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, eu acredito que isso vai muito da postura do homem, porque o homem traz segurança para a mulher. Então, como o homem reage às situações, vai dizer como a mulher reage. Então, se o homem traz segurança em um momento, a mulher, ela vai se sentir segura. Vindo para cá, a gente teve uma situação engraçada, que um carro quase bateu na gente. Naquele momento, a Vitória ficou assustada. Por quê? Porque naquele momento ali, eu não passei segurança. Não que eu tenha errado o trânsito, infringido alguma lei, mas porque naquele momento eu não passei segurança para ela. E ela ficou assustada.
Então eu acredito que o homem, ele é responsável por isso, sabe? Pelo sacerdócio, pela provisão e pela segurança. Porque eu me cobrava muito. Eu tenho uma tendência, meu temperamento, minha personalidade, a me cobrar. Então, às vezes, o Marco não precisa me cobrar nada. Tanto é que ele não me cobra. Mas eu me cobrava. Eu me colocava, poxa, eu tenho que saber cozinhar 100 pratos diferentes. Sério, eu precisava... Na minha cabeça, eu tinha que chegar no casamento sabendo tudo. Eu acho que esse foi o meu maior desafio. Eu queria ser perfeita em tudo. Eu queria, poxa... Porque eu sempre levei essa frase comigo. Uma filha virtuosa... Primeiro seja uma filha virtuosa, pra depois ser uma mulher virtuosa, uma esposa virtuosa. Então eu aprendi muito quando filha. Mas quando esposa é um novo modelo. Outra pessoa que eu tenho que ter submissão. Então isso foi um ponto. Outro ponto também foi esse negócio de me cobrar, de ser mulher já da noite pro dia. Eu achava que, tipo assim, ó, do dia 9 de agosto, menina, dia 10 de agosto, mulher. Eu ia saber tudo, eu ia não brigar, nunca mais ia brigar. Eu nunca mais ia discutir, eu ia ser sábia em tudo. Eu ia saber cozinhar todos os pratos. Eu ia saber fazer tudo. Então eu coloquei essa cobrança em mim, sabe? Porque, por exemplo, eu vi a minha mãe sabendo lidar com isso, sabendo lidar com aquilo. Mas, poxa, minha mãe tem 25 anos de casado. Então o meu erro ali foi tipo assim, poxa, 25 anos de casado, uma semana eu tô pronta. Mas não é isso, tem um processo. E foi maravilhoso porque algo que eu tava conversando com o Marco esses dias, a gente não é que nem brigar, mas a gente discutiu e trouxe opiniões diferentes e se alinhou no noivado do que no casamento. Essa questão do casamento, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. O primeiro beijo foi no altar? Como foi essa sensação? Foi no altar. Foi no altar. E, cara, todo mundo fala, mais que beijão, né? E assim, ó, cara, até eu me surpreendi. Falaram assim, ó. Ai, foi ensaiado, porque foi bonito. Cara, foi o melhor elogio que eu recebi. Cara, porque eu pensei, pô, vai que seja feio, né? O nosso primeiro beijo. O primeiro beijo foi no altar. Daí eu tenho uma história sobre isso. Ela tinha conversado e falado assim, ó, amor, vamos só pra uma bitoquinha. Daí eu assim, não, então tá, né? Só. Eu Então falei assim, ó, Esperei até agora vai ficar a só- bitoquinha, né? Não, daí eu Vai só assim, aqui, ó. não, tudo vai só, bem. porque assim, ó, o primeiro beijo, a gente não sabe quando vai Tudo ser. bem. Não sabe. Várias pessoas assistindo, vai devagar. Vamos só pra uma bitoquinha. Mas ela veio de boca aberta, o que eu vou fazer? Mas ele veio de boca aberta. Ele fez assim, ó. Não, ó, tem um vídeo no meu Instagram, no vídeo do nosso casamento. Eu tava com o microfone na hora do beijo e eu falei, tu falou que eu vim só pra uma bitoquinha. Tá lá, tá registrado lá no Mas Instagram. acho que foi o Espírito Santo ajudou, tá? Porque foi um beijo bonito. Pegou aí a visão? Posso ouvir um glória a Deus? Consegue dar um like aí, comentar sobre esse testemunho maravilhoso da Vitória? Porque se edificou a sua vida, dá um like, comenta e o principal de tudo, melhor que like, melhor que comentar, é você aplicar na sua vida, tomar isso como exemplo, em nome de Jesus. E eu profetizo na sua vida um casamento abençoado que Deus vai preparar aquele varão que você merece, de acordo com as suas renúncias e de acordo com a aliança que você tem com Deus. Amém? Fica com Deus, minha querida. Grande beijo.